Boa noite a todas e todos. Sejam Bom, bem-vindos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no nosso grupo de estudo para leitura, debate, partilha sobre as obras do Bert Hellinger e outras obras que têm a ver com constelação familiar e direito sistêmico. Esse grupo foi criado à iniciativa do Hamilton, que convidou inicialmente, lá no comecinho, a Alice e o Renato para fazerem a coordenação dos trabalhos, e também agora, nessa nova fase do grupo, convidou o Renê, o Oswaldo e o Marcos para nos acompanharem nessa trajetória. Não é? Hoje estaremos sob aqui a condução, sob a orientação do Renê Schubert. Renê, muito grata pela sua presença, nós te agradecemos pela sua disponibilidade e entrega aqui no grupo. E o nosso grupo agora está fazendo a leitura do livro super atual da Sophie Hellinger, que se chama A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1. Hoje vamos retomar aqui a leitura na página 106, no tópico 2, a transferência. E daí, lembrando para todo mundo, esses encontros, eles ficam depois todos disponibilizados no YouTube, no canal da Alice Satin. Então, o pessoal pode assistir novamente, pode também compartilhar, mandar as dúvidas, enfim. É isso. Então, sem mais delongas, Renê, eu te passo a palavra, com muita alegria pela sua presença aqui, a presença de todo mundo que está chegando. Só queria fazer um alerta. Acabei de ver aqui que o Marcos Castro acabou de entrar, então, oi Marquinhos, seja muito bem-vindo, alegria ter você aqui. Boa noite a todos, todas, bem-vindos, né? Para aqueles que vão nos assistir depois no YouTube, também boa noite. Vamos seguir a leitura aí, temos a Valéria Brito, que nos honrará com sua voz. E, havendo qualquer dúvidas, vocês podem levantar as mãos, né? E a gente vai para o debate dessa obra de Sophie Hellinger. E para aqueles que assistirem o vídeo e ficarem com dúvidas, também podem colocar suas dúvidas no YouTube, né? Que isso de alguma forma chegará aqui e daremos sequência. Então, por favor, Valéria, nos honre com sua palavra. A transferência. Em nossa alma comum, há transferências no sentido de que um membro da família pode transferir a responsabilidade para outro membro da família, ou de que um membro da família que não tenha sido diretamente atingido assume as consequências pelo comportamento de outro membro da família. Por exemplo, querer adoecer ou morrer em seu lugar. Tais transferências ocorrem em vários níveis. Antes eu do que você. A decisão interna antes eu do que você, ou seja, o desejo de adoecer ou morrer em lugar de outro membro da família, provavelmente é o que tem o efeito mais amplamente limitante sobre nossa saúde. Geralmente, isto é dito internamente por crianças, mas também pode ser, às vezes, o parceiro. Isto se dá por causa de uma transferência que remonta à sua família e à sua infância. A frase "antes eu do que você" transforma crianças em heróis. Estamos falando aqui dos pequenos heróis que, para manter a mãe ou o pai vivos, ou para salvar alguém da família, adoecem e morrem em seu lugar. O antes eu do que você significa, por exemplo, antes eu adoeço do que você, antes eu morro do que você, antes eu pago por uma transgressão do que você, antes eu assumo sua culpa do que você, antes eu desapareço do que você, antes eu me mato do que você. Por que uma criança diz esta frase? Porque uma criança pequena ama seus pais acima de tudo. Por amor, ela é capaz de fazer qualquer coisa pelos pais. Por este amor, ela sacrifica sua inocência, sua saúde, sua vida. A criança tem uma imagem interna, uma imagem mágica, que faz com que a criança acredite: se eu sofrer, isto ajudará os meus pais. Ou ainda, se diante de minha mãe doente
eu ficar doente no lugar dela, talvez ela será curada. Ela acredita até mesmo que, se a minha mãe deseja morrer, e eu morrer no lugar dela, ela continuará viva. Este é um amor cego, mas ele é muito profundo. Infelizmente, ele não ajuda em nada e a ninguém. Quando uma criança adoece por amor à mãe, continua doente. E quando a criança morre, a mãe morre mesmo assim. A criança diz a frase, antes eu do que você, para si mesma, em grande parte de forma inconsciente. No entanto, todas as consequências, no entanto, com todas as consequências, ela diz com amor, em sintonia com aquela consciência que sentimos como culpa e inocência, sentindo-se como boa e grande. Acima de tudo, ela acha que com isto ela adquire um direito maior a pertencer a esta família, mesmo para além da morte. O julgamento prévio deste movimento da consciência leva à morte. Ao mesmo tempo, vem à tona outra transferência. Outro membro da família diz: você por mim. Sempre é uma pessoa que se sente culpada. Por exemplo, uma mãe que deu ou abortou um filho. Estas transferências se tornam mais claras em uma constelação por meio de representantes, porque estes são tomados e conduzidos por uma força curadora, quando representam uma pessoa doente ou deficiente, ou até mesmo somente a doença. Esta força indica a direção para quem a doença olha na família e por quem ela é atraída. Segue aqui um exemplo a respeito. Um menino de 14 anos de idade não queria mais estudar na escola. Sua professora ficou preocupada e conversou com os pais sobre o problema. Estes também não sabiam o que fazer. Resolveram fazer uma constelação da família. Eles vieram com o menino a um seminário que estávamos oferecendo para pais e professores com crianças difíceis. Constelação. Configuramos o menino ao lado de sua professora e em frente deles os pais. Observamos no menino uma grande tristeza e dissemos a ele: você está muito triste. Ele começou a chorar. Sua mãe também chorou. Esta breve intervenção bastou para que ficasse claro que o problema do menino estava relacionado à mãe, não tanto com ela pessoalmente. Parecia mais com algo que havia ocorrido na família dela. Perguntamos à mãe: o que aconteceu na sua família de origem? Ela respondeu: eu tinha uma irmã gêmea que morreu durante o parto. Adicionamos uma representante para a irmã gêmea. Ela estava a certa distância e olhava para fora. Percebemos imediatamente que a mãe se sentia atraída pela irmã gêmea morta. Nós a posicionamos atrás da irmã e perguntamos como se sentia lá. Ela disse: aqui estou bem. Este único movimento mostrou que a mãe desejava seguir a irmã gêmea à morte. Em seguida, colocamos a mãe novamente ao lado do marido e o menino no lugar dela, atrás da irmã gêmea. Quando perguntei ao menino como se sentia lá, ele respondeu: aqui estou bem. Este segundo movimento trouxe à tona que o menino queria seguir a irmã gêmea da mãe. Ele estava disposto a segui-la na morte, em lugar da mãe. Não era surpreendente que estivesse triste e não quisesse mais estudar. Nesse tipo de amor, falta principalmente uma coisa: o respeito por quem é maior, pela hierarquia. Uma criança fica abaixo dos pais quando ela deseja morrer por eles.
ela se eleva acima dos pais, como se ela pudesse dispor sobre a vida ou morte deles. Com estas frases internas, ela se coloca em primeiro lugar, acima deles. Quando uma criança pensa, se eu ficar doente, minha mãe fica curada, a imagem é de que ela seja grande e a mãe pequena. Assim, a ordem é invertida. É fácil imaginar o que pode acontecer com um filho destes no trabalho ou na própria empresa. Isto se ele chegar tão longe. Normalmente, ele para antes de querer alcançar alguma coisa e se junta ao grande grupo de incapazes. Espera que o seu fim chegue, que chegue a um final feliz. Emaranhamentos são sempre transgressões de limites. Cada um é completo somente dentro dos seus próprios limites. No entanto, quando uma criança vê que sua mãe está doente e ela se inclina diante do destino da mãe, quando chora por isso, e mesmo assim respeita o sofrimento da mãe, a criança permanece pequena e a mãe grande. Eu sigo você, ou outra transferência, segue a frase interna, eu sigo você. É o caso, por exemplo, de uma criança que é atraída para junto de sua mãe, que teve uma morte prematura. Ela também deseja morrer para acabar com a separação entre os dois. Observamos o mesmo no caso de uma mãe que deseja seguir um filho que morreu precocemente, principalmente se ela se sentir culpada pela morte da criança. Em ambos os casos, este desejo leva a doenças graves e uma morte prematura. À primeira vista, essa ideia parece absurda, mas faz todo sentido dentro da alma coletiva de uma família. A ela pertencem tantos os vivos quanto os mortos. Igualmente, nesta alma, a separação entre vivos e mortos se dissolve, tanto na imaginação quanto no sentimento. Por trás do desejo de partir de um pai ou de uma mãe, que a criança quer impedir com a frase antes eu do que você, esta frase dos pais, eu sigo você, ou, mais precisamente, eu sigo você na sua doença, ou eu sigo você na morte. Quando crianças, elas a disseram aos seus pais ou irmãos que morreram prematuramente, ou que ficaram muito tempo doentes ou foram portadores de uma deficiência. Na família, atua primeiro a frase, eu sigo você. Também é uma frase de uma criança. Quando estas crianças se tornam pais, seus filhos os impedem de concretizá-la, dizendo, antes eu do que você. Eu também. Há ainda uma terceira frase importante, com a qual alguém se despede internamente de sua vida. Eu também. Esta frase é dita, por exemplo, a um gêmeo morto ou a um irmão abortado. Geralmente, é a frase de uma criança. O comportamento agressivo de uma criança, mesmo que ainda seja pequena, muitas vezes tem sua origem nesta frase, embora seja articulada somente no sentimento. Esta frase está intimamente ligada à frase eu sigo você, ao mesmo tempo. Ela também se dirige aos vivos, é um apelo dirigido a eles e quer colocar algo em ordem para eles, muitas vezes como último recurso. Você pode dar um tempinho agora, Valéria. Uhum. Que a gente passou por esse conteúdo, né? Então eu vou fazer só uma amarração, né, para ver até se tem alguma dúvida entre os colegas. Existe um texto do Bert Hellinger no qual ele fala que todas as crianças são boas,
né? A gente está vindo de uma série de capítulos, a gente viu o capítulo das consciências, né? A individual, a coletiva, agora a gente está no capítulo do emaranhamento, né? E a Sophie mostra aqui exatamente como nos emaranhamos muitas vezes no destino de nossos pais, e não por acaso estes estão emaranhados nos destinos dos pais deles, né? Então, uma cadeia, né? Uma cadeia transgeracional, né? No qual, por lealdade invisível, uma lealdade oculta, essa criança, por ser boa, fala: eu por vocês, eu sigo no lugar de vocês. É muito interessante quando a Sofia aqui coloca a questão tanto do infantil, né, da criança que faz isso, como também a questão da hierarquia, da ordem e precedência. Realmente, quando eu chego para um pai e por amor falo eu por você, eu estou decidindo no lugar dele, né? Então eu cresço em relação ao meu pai, à minha mãe. Em breve, alguns colegas irão para a Alemanha, para o treinamento na Alemanha, e eles terão aulas com Rüdiger Rogol. E Rüdiger Rogol vai falar um pouco sobre análise transacional, onde a gente tem exatamente as várias instâncias que habitam dentro de nós. As várias crianças, os pais amorosos, pais críticos, crianças feridas, crianças adaptadas, crianças livres e a instância do adulto. Quer dizer, elas habitam dentro de nós. E muitas vezes uma criança ferida, ela, em sua inocência e também em seu amor, ela assume uma carga muito pesada para seus pais, que assumiram uma carga pesada, de repente, para alguém antes deles. E aí a gente vê exatamente essa linha totalmente emaranhada, nós, no tecido familiar. Aqui a Sophie também fala um pouco sobre os gêmeos, né? E para os colegas que estão estudando constelações familiares, tem um texto muito interessante do Peter Burkin, onde ele fala do gêmeo solitário, né? Então, essa é uma teoria que está vindo muito forte, tanto no campo da psicologia como também da constelação familiar, porque a gente está falando de um destino que muitas vezes não é consciente dentro do sistema, mas logicamente atua como um emaranhamento dentro do sistema, né? Então são teorias interessantes que falam do trauma, do transe e da dificuldade exatamente de olhar para aquela situação conscientemente e assumir uma decisão conscientemente. Dentro da constelação familiar, quando um filho, um representante de um filho fala para o representante do pai: eu sigo você na morte, muitas vezes a gente vê a reação do representante do pai de não, vai fazer isso, né? E você não tem minha autorização para fazer isso. E essa frase ela está oculta, né? A gente está falando de algo que é inconsciente. A partir do momento que isso se evidencia no campo, você tem a possibilidade de um reajustamento, no sentido da criança voltar a ocupar o lugar dela como criança e o adulto assumir sua responsabilidade como adulto naquele destino, né? E era por isso que o Hellinger falava que todas as crianças são boas, né? Elas estão a serviço, fazendo algo pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus bisavós, né? Seguindo aí a cadeia transgeracional, né? Larissa, você vê alguma pergunta, alguma questão aí dos nossos colegas? Não, nenhuma pergunta sobre a leitura. Nem vejo também o pessoal com a mão levantada. Mas, Renê, se você puder comentar um pouco sobre essa questão do gêmeo solitário, como foi que você... Gêmeo solitário. Essa teoria ela já existe há algum tempo, mas recentemente ela foi comprovada até pela forma como hoje a gente faz a pesquisa, né? A pesquisa perinatal, a psicologia puerperal e as ferramentas que a gente tem de ultrassom, né? Então, muitas vezes acontece de uma mulher
gerar 2 filhos, né, gêmeos. E antes do primeiro mês, ou talvez do primeiro para o segundo mês, essa criança ela é absorvida novamente pelo corpo da mãe. Né? A criança que nasce, ela conviveu um tempo com esse gêmeo, com esse irmão. E a mãe deu luz a uma criança e isso não está claro, né? A gente está falando aí de memória celular, não é uma consciência, né? Hoje em dia, muitas vezes na neuroimagem, o médico percebe e fala, sim, havia a possibilidade de um gêmeo aqui, mas não são. Então a gente percebe que tinha, sim, algo se desenvolvendo e, por alguns motivos, né, a criança veio, e essa criança que veio, que vingou, que nasceu, ela traz uma sensação de que falta algo, né? A sensação de que falta alguém ao lado dela, né? Então, essa é a teoria do gêmeo solitário, né? E quem fala muito dela é Peter Burkin, né? A gente tem algumas publicações já em português, né? Tem um livro dele onde ele fala sobre isso, e a gente tem algumas publicações em revistas sobre esse trabalho, né? E alguns consteladores, inclusive aqui no Brasil, têm trabalhado essa temática, né? É só um exemplo para a gente ver um pouco disso do eu por você, né? Num nível muito próximo da criança, né? E muitas vezes ela falando de uma sensação, de uma percepção que ninguém entende, mas ela, por ter convivido tão proximamente deste irmão, desta irmã, sente isso no corpo dela, na memória dela, e traz isso à tona, né? E às vezes, não raro, isso é uma repetição sistêmica, né? Ou seja, isso já aconteceu antes, né, nas outras gerações, e aí fica esse emaranhado, quer dizer, falta alguma coisa, algo não foi reconhecido, e aí aqui a gente fala da exclusão, mas não no sentido da exclusão consciente, tipo, você não faz parte. Eu não reconheci que aquela vida esteve aqui. E ela está. Sistemicamente, ela está. E aí entra também aquela coisa que o Bert fala muito claramente, as crianças, elas têm contato com aqueles que foram deixados fora do sistema. Ela olha para esses lugares como se ela buscasse trazer eles para dentro. E às vezes ela olha para esse lugar e fala, eu por você. Né? Então, outras formas, né? A Sofia ela elenca algumas formas de frases aqui. Logicamente que a gente tem que avaliar isso em cada caso, né? Cada constelação vai mostrar a dinâmica, a frase que aparece no sistema, né? Mas aqui a gente está falando de algo que provavelmente vem de uma cadeia, né? Como a Sofia fala muito bem, quer dizer, a criança fala eu por você, com um pai ou com uma mãe, e pai uma mãe, talvez por culpa, e isso tem a ver com o sistema anterior deles, falam, é você por mim, né? Ou, de repente, estão presos em alguma história que aconteceu antes e não percebem essa dinâmica na criança, né? E aí a gente pode falar, de repente, dentro da psicologia, da psiquiatria, de mães depressivas, de mães que têm um quadro de psicose puerperal, né, que naquele momento vão estar indisponíveis para a criança, e isso vai ter consequências para elas, né? E aqui a gente entra em toda a teoria que o Bert Hellinger tem, por exemplo, do movimento interrompido em direção à mãe, né, que também vai gerar emaranhamentos, né? E pode gerar frases desse tipo, né, como eu por você, você por mim, e assim por diante. A gente está falando aqui da instância infantil, adulta e dos pais. Ou seja, isso pode acontecer numa pessoa muito mais velha, isso pode acontecer num jovem adulto, isso pode acontecer numa criancinha, mas quando a Sofia está falando aqui do infantil, ela está falando do infantil que está em todos nós que estamos aqui, né? Que às vezes, de repente, eu como psicólogo, atendendo um paciente, internamente digo para o meu paciente, eu por você. Né? E aí eu me emaranho naquele destino. Né? Vou ajudar meu paciente? Não. É uma forma de emaranhamento. Né? E isso, logicamente, aí eu vou ter que avaliar, eu vou ter que supervisionar,
né? Porque é muito perigoso isso para mim e também para minha clientela, né? Ou seja, esses fios, eles seguem da infância para a vida adulta. Enquanto isso não é visto, isso segue. O emaranhamento segue. Renê, temos 2 perguntas aqui no chat. A Cláudia perguntou qual o nome do autor sobre o gêmeo solitário. Tá, Peter Burkin. Eu depois anoto aqui No chat? Sim. Tá, obrigada. E a Vera fez a seguinte pergunta, sobre os gêmeos. Como ficam na reprodução assistida quando se colocam vários embriões e alguns não sobrevivem ou são abortados? Sistemicamente, a gente contabiliza todos. E os mortos, né? E a Sofia, ela trabalha muito nessa linha, né? Quem foi nos últimos training camps viu ela trabalhando isso, tanto na questão da reprodução assistida, como inclusive na questão de doação de sêmen, por exemplo, né? O nosso material gênico, ele gera vida, o masculino e o feminino. E isso gera consequências, né? Essas consequências são sistêmicas. Elas podem ser emaranhadas ou não. Se você reconhece todos, e isso tem um lugar, isso tem um efeito sobre a nossa alma. Agora, se você faz isso de forma como se fosse uma usura, quer dizer, não dando consequência àquilo, eu vou dar um exemplo, né? Logicamente que aqui é uma generalização, né? Eu fiz uma tentativa de reprodução a partir de 10 óvulos e não deu certo, e eu falo, droga, não deu certo, vou tentar com mais 10. A gente tem 10 vidas, né, que não puderam seguir à frente, né? E isso tem um efeito sobre a alma da mulher, isso tem um efeito sobre a alma do homem, né? Logicamente que aí cada caso precisa ser avaliado em sua singularidade, né? Porque aí existem também as consequências anteriores agindo, o destino daquela família agindo, né? Então, a Sofia, ela trabalha um pouco essa questão dos abortados naquele vídeo, né? No ritual das luzes que tem no YouTube. E algum tempo atrás, o Bert Hellinger, ele trabalhou com um rapaz que doava sêmens, né? E o que ele trouxe foi que ele se sentia fraco. E tinha emprego, tinha tudo, mas ele sempre se sentia fraco. E quando o Bert Hellinger foi colocando pessoas à sua frente, 10, 20, 30, 40, 50, muitos, e pediu para ele falar, vocês são meus filhos, e o efeito que isso teve sobre ele, né? Só para dar um exemplo, um pouco sobre isso. Não sei se eu alcancei aí a pergunta que foi feita. Eu vi aqui no chat, você já publicou o nome. Obrigado, Larissa. E a Vera te agradeceu. Ok. Então, acredito que a gente possa dar sequência um pouco mais na leitura, né? Se não houver mais nenhuma dúvida. Por favor, Valéria, vamos seguir na doença. A doença. A necessidade de igualdade e equilíbrio deseja a doença ou a morte. Então a doença segue a alma. Não importa o que ela tenha assumido em nome de seu amor. A criança se sente em sintonia com a sua consciência e se sente exaltada e boa. No entanto, quando uma constelação familiar traz à tona o amor da criança, ela também mostra que o objetivo deste amor permanece não realizado, já que é um amor que espera, através de seus sacrifícios, conseguir curar a pessoa amada,
protegê-la de infortúnios, expiar seus pecados ou arrancá-la das garras da infelicidade. Muitas vezes este amor espera até ressuscitar a pessoa amada dos mortos. Segue aqui um exemplo a respeito. Uma mulher jovem com esclerose múltipla fez a constelação familiar de sua família de origem. Lá estavam sua mãe e à sua esquerda o seu pai. À frente deles ficaram a cliente como filha mais velha, à sua esquerda, o irmão mais novo, que morrera aos 14 anos de idade, de insuficiência cardíaca, e à esquerda dele, o irmão caçula. Bert mandou o representante do irmão morto sair pela porta, o que, em uma constelação deste tipo, representa a morte. Assim que ele saiu, o rosto da filha imediatamente se iluminou. A mãe também ficou melhor. Em seguida, Bert pediu que saíssem também o caçula e depois o pai, porque ele percebeu que estes dois também se sentiam impelidos a sair. Quando todos os homens estavam do lado de fora, o que significa que estavam mortos, a mãe se ergueu triunfante. Desta forma, ficou claro que era a mãe que se sentia entregue à morte, seja lá por qual motivo, e que ela ficou aliviada em saber que os outros estavam dispostos e prontos a assumir a morte em seu lugar. Em seguida, Bert chamou os homens de volta e mandou a mãe sair. De repente, todos se sentiam livres da obrigação de compartilhar o destino da mãe e se sentiam bem. Bert suspeitou que a esclerose múltipla da filha também estivesse relacionada ao compromisso da mãe com a morte. Por isso, chamou a mãe de volta e a posicionou à esquerda do pai e a filha, ao lado da mãe. Ele disse à filha que olhasse para a mãe com amor e lhe dissesse: Mamãe, eu faço isso por você. Ao dizê-lo, todo o seu rosto se iluminou. O sentido e o objetivo da sua doença se tornaram claros para todos os participantes. Como aqui o amor do filho pôde vir à tona. Fica também claro que o objetivo deste amor não é realizável. E quando, com seu amor infantil, são revelados também seus objetivos infantis, o filho adulto talvez tome consciência de que, com seu amor e sacrifício, não pode superar a doença, o destino e a morte de outros, mas que deve enfrentá-los, impotente e com coragem, e concordar com eles assim como são. Os objetivos do amor infantil e os recursos empregados para atingi-los são frustrados quando revelados. Fazem parte de uma visão mágica de mundo, que não resiste mais ao entendimento de um adulto, mas o amor em si permanece. Uma vez que é trazido à tona, ele busca caminhos que também se afirmam, quando esclarecidos. Este mesmo amor que adoece passa a procurar outra solução, de forma ciente e, na medida do possível, revoga aquilo que adoece. A separação curativa. Só um instantinho, Valéria. Nessa parte aqui, uma coisa que eu gostaria de ressaltar na doença é o fator da barganha, né, que muitas vezes acontece nessas dinâmicas. É uma barganha também com a morte, como se eu pudesse vencê-la. E dentro da tanatologia, a doutora Elisabeth Kubler-Ross, ela fala das várias fases do luto, né? Quando se vai morrer ou depois
da morte, depois do fim. Então, negação, raiva, tristeza, barganha, aceitação. E, logicamente, não seguem nessa linha certinha, elas se invertem, elas, às vezes, ficam mais tempo uma, fica mais tempo outra, mas a barganha é muito presente. Como se fosse possível, através de uma barganha com Deus, uma barganha com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com pessoas que já estão mortas, evitar o destino que se mostra, né? Então, essa é uma dinâmica oculta, né? Que, como Sophie fala aqui, muitas vezes, quando vem à tona na constelação familiar, a pessoa ela consegue respirar aliviada e falar, é isso que eu estou fazendo. Agora faz sentido. E isso, no campo, quando todos percebem isso, existem posicionamentos em relação a isso, né? Que é exatamente a questão da constelação familiar. Quer dizer, como que o sistema fica configurado a partir daquela verdade que se mostra, aquela verdade que estava lá, mas que estava oculta, aquela verdade que estava lá, mas de repente era uma barganha interna de um membro e os efeitos que isso tinha nos outros. Então, quando isso vem à tona, existe uma reorganização. Os efeitos dessa reorganização para o sistema vão se mostrar posteriormente, né? Se vai ser uma boa forma ou uma má forma, né? Mas isso vindo à tona, o sistema se reorganiza. Bom. Acho que podemos continuar, Valéria. Uhum. Separação curativa. Em toda boa descrição de um problema, a solução já está ali, contida e atua. Ela começa quando a frase nociva é trazida à tona e o cliente a diz, com toda a força do amor que o move à pessoa amada. E de forma afirmativa, antes eu desapareço do que você. É importante repetir a frase tantas vezes quanto forem necessárias, até que a pessoa amada seja vista como alguém diferente e, apesar de todo amor, seja percebida e reconhecida como separada do próprio eu. Caso contrário, a simbiose e identificação permanecem e a diferenciação e separação curativas fracassam. Ali onde se consegue dizer a frase com amor, ela delimita tanto a pessoa amada quanto o próprio eu e separa o próprio destino do destino da pessoa amada. Ela obriga a reconhecer que aquilo que a pessoa que ama quer fazer no lugar da pessoa amada, na verdade a sobrecarrega, em vez de ajudá-la. Então também está na hora de dizer à pessoa amada uma segunda frase. Querido pai, querida mãe, querido irmão, querida irmã, ou quem quer que seja, mesmo que você vá, eu fico. Às vezes, particularmente quando se trata de pai ou mãe, o cliente ainda acrescenta, querido pai, querida mãe, me abençoe, se eu ficar quando você se for. O pai de uma mulher tinha 2 irmãos portadores de deficiência. Um era surdo e outro era psicótico. Ele se sentia atraído para os irmãos para, por lealdade, compartilhar os destinos deles, porque não suportava sua felicidade ao lado da infelicidade deles. Sua filha notou o perigo e interveio por ele. Ela se colocou ao lado dos irmãos como representante do pai e, em seu coração, disse ao pai, querido papai, antes fico eu com os seus irmãos do que você. E, querido papai, antes compartilho eu a infelicidade deles do que você. Ela se tornou anoréxica. Porém, qual seria a solução para ela? Ela teria que pedir aos irmãos do pai
mesmo que só internamente. Por favor, abençoe meu pai, se ele ficar conosco, e me abençoe se eu ficar com meu pai. Ali onde a frase "eu sigo você", por trás de uma doença grave, de acidentes ou de tentativas de suicídio, surge à tona a solução auxiliadora e curativa. Seria o filho dizer à pessoa amada, com toda a força do amor que o move e de forma afirmativa: querido pai, querida mãe, ou quem quer que seja, eu sigo você. Aqui também é importante repetir a frase quantas vezes quanto forem necessárias, até que a pessoa amada seja vista como alguém de frente e, apesar de todo amor, seja percebida e reconhecida como separada do próprio eu. O filho percebe então que seu amor não consegue transpor o limite entre si mesmo e a pessoa amada que morreu, e que ele tem que parar diante deste limite. A frase obriga a reconhecer e compreender o próprio amor e o amor da pessoa amada, e que ela conseguirá arcar com e cumprir seu destino com mais facilidade, se ninguém a seguir nele, principalmente o próprio filho. O filho pode, então, dizer uma segunda frase ao morto amado: querido pai, querida mãe, querido irmão, querida irmã, ou quem quer que seja, você morreu, mas eu vou viver mais um tempo. Depois eu também morrerei, ou eu cumpro o que me foi dado pelo tempo que durar. Depois eu também morrerei. Quando o filho vê que o pai ou a mãe querem seguir na doença ou na morte um membro da família de origem, ele deve dizer: querido pai, querida mãe, mesmo que você vá, eu fico. Ou eu honro você, mesmo que você vá. Você será sempre meu pai. Você será sempre minha mãe. Ou quando pai ou mãe cometeu suicídio, eu me inclino diante da sua decisão e diante do seu destino. Você será sempre meu pai. Você será sempre minha mãe, e eu serei sempre seu filho. Meditação, nossas próprias frases internas. Há uma meditação com a qual se consegue libertar das próprias frases internas. Tomamos tempo e entramos em um centramento profundo e silencioso. Consigamos fazer isto melhor se ficarmos no momento presente, assim como ele é, sem interferir nele, sem olhar para frente ou para trás. Depois de um tempo, retornamos à nossa infância. Olhamos para situações em que nos preocupamos com nossa mãe ou nosso pai. A principal preocupação de uma criança sempre é se os pais ficam, se existe a possibilidade de irem embora, ou ficarem doentes ou morrerem. Olhamos para esta situação com os olhos de criança, que fomos um dia. O que se passava na nossa alma? Como lidávamos com as nossas angústias? Existe uma frase interna que dizíamos: fizemos uma promessa a uma força superior, algo como se você fizer com que eles fiquem, se você fizer com que eles fiquem, então eu. Estas seriam frases semelhantes ao antes eu do que você. A questão é: o que revelamos na época e o que estávamos dispostos a sacrificar em troca do presente de a mãe ou outro membro da família se curar e poder ficar conosco? Internamente, sacrificamos nossa saúde?
estávamos dispostos até mesmo a morrer, como lidamos com o nosso corpo depois disto? A questão é, como podemos desfazer esta promessa e essa frase? Como podemos recuperar nossa esperança de vida plena, nossa alegria e nossa saúde? Olhamos para essas pessoas pelas quais estávamos dispostos a sacrificar tudo para que ficassem conosco e melhor. Nós nos ajoelhamos diante delas e elevamos o olhar para elas. Ai, desculpa. Isso mexeu comigo. Tudo bem, Valéria? Respira. Continua a leitura. Eu posso continuar, se você quiser, Renê. O importante é você continuar com essa visualização, Valéria. Então, a Larissa continua a leitura. Você continua em contato com essa meditação. Por favor, Larissa. Obrigada. Depois de um tempo, quando nos sentirmos embaixo e sentirmos a grandeza dessas pessoas diante de nós, dizemos: aqui vocês são os grandes. Aqui vocês permanecem grandes. Diante de vocês, eu sou pequeno e permaneço pequeno. Em seguida, elevamos nosso olhar por cima delas para um poder eterno, em cujas mãos estão o destino dessas pessoas e o nosso. Somente nas mãos dele. Olhamos nos olhos deste poder e talvez corram lágrimas pelo seu rosto, porque ele vê o que estávamos dispostos a sacrificar pelos nossos pais ou outros. Ele nos leva pela mão. Nós nos enchemos de coragem e dizemos: por favor, retire todas essas frases, todas as minhas promessas, todas as minhas esperanças de então. Eu as coloco nas suas mãos e as confio ao seu amor. Assim como eu lhe pedi para salvar meus pais, ou quem quer que tenha sido, salve-me agora também dessas frases, por favor. Esperamos por bastante tempo, até sentir a mudança que se faz no nosso corpo e na sensação de estarmos vivos, e dizemos a esse poder: obrigada. Assim, também podemos encontrar uma solução para as outras duas frases, você por mim e eu também. Se aqui a solução também funcionar, adentramos outro campo espiritual, um campo simpático à vida de cada um de nós, como felizes. Acho que pode parar um pouco, Larissa. Essas meditações, essas visualizações, tanto de Bert Hellinger, Sophie Hellinger, sempre são muito fortes, nos levam juntos, né? Porque esses temas falam de coisas que tocam a todos nós, né? Mais ou menos, dependendo do momento em que a gente está na nossa vida, né? Muito obrigado pela sua leitura, Valéria, né? E pelo toque que ele deu, né? Existe alguma dúvida em cima dessa leitura que foi feita, da separação curativa, ou desta meditação mesmo? Alguma reflexão dos colegas? Algo que vocês queiram compartilhar antes que a gente siga para outra temática? Ok. Eu não vejo nenhum comentário. Acho que foi muito profundo mesmo. A Valéria demonstrou, acho que o que muita gente está sentindo. Sim. E até interessante, depois de terminarmos esse grupo, talvez reler novamente essa meditação, né? Cada um no seu momento, no seu lugar, no seu espaço, em presença, e dedicar-se esse momento, né? Porque aí a gente entra em outra frase,
eu por mim, né? E com a bênção que vem deste eu por mim, né? Que muitas vezes vem através de nosso pai e de nossa mãe que nos tiveram para a vida, né? Por mais que existam N variantes disso, né? Nós fomos criados para a vida, né? Mas como somos boas crianças, a gente quer fazer algo, a gente quer consertar algo, né? Então, isso são posições, são configurações, né? E isso sempre é importante a gente rever, né? Facilitadores de longa data, né? Facilitadores que estão começando, pessoas, né? São posições que a gente ocupa, né? Às vezes em certas situações com mais frequência do que outras. Então, podemos seguir. Larissa, você pode dar sequência na dupla transferência? A gente tem mais uns minutinhos aí. Eu acredito que é mais uma página, né? Praticamente. Sim. Por favor. Tá. 6. A dupla transferência. Muitos casais brigam pelo mesmo motivo. Quem está de fora não consegue entender. Em uma relação assim, há algo como uma transferência dupla. Isso significa que alguém assume um sentimento de outra pessoa. Por exemplo, a raiva que esta pessoa tinha de outra. São transferidos aqui não somente o sujeito. Um membro da família assume de outro membro que veio antes, mas também o objeto. Ou seja, a raiva assumida não se dirige ao objeto anterior original, mas procura um novo objeto, alguém que não tenha culpa de nada. Quando temos consciência disto, também conseguimos identificar uma transferência dupla em nós mesmos. Se averiguarmos, podemos descobrir a origem e o significado desse sentimento. Sempre que alguém luta por ordem e justiça, ele o faz por alguém de sua família, muitas vezes alguém de muitas gerações atrás. Por isso tem esse fervor. No fundo, não é um fervor adulto, mas de uma criança. Bert, eis um exemplo de uma dupla transferência. Um casal de idade veio participar de um curso de autoexperiência. Já na primeira noite, a mulher desapareceu. Ela apareceu somente na manhã seguinte. Postou-se na frente de seu marido e disse: "Estou vindo de um encontro com o meu namorado." Com outros, a mulher era atenciosa e amável. Era somente quando encontrava o marido que ela perdia o controle. Ninguém conseguia entender por que ela tinha tanta raiva dele, ainda mais pelo fato de que ele nem se defendia, permanecia neutro. Verificou-se que o pai desta mulher, quando ela era criança, durante um verão, mandou que ela, a mãe e os outros irmãos fossem para o campo, enquanto ele ficou na cidade com sua amante. Às vezes, ele vinha visitá-los com sua amante e a mãe os servia sem fazer qualquer acusação ou queixa. Ela reprimiu sua raiva e dor, e os filhos perceberam. Poderíamos dizer que é uma virtude heróica, mas a consequência é nefasta. Em sistemas humanos, o rancor reprimido ressurge mais tarde, e naqueles que menos puderam se defender. Na maioria das vezes, nos filhos ou netos, e eles nem percebem isso. Ocorre aí uma dupla transferência. Primeiro, a transferência para o outro sujeito, neste caso, da mãe para a filha. Depois, a transferência para o outro objeto, do pai culpado para o marido inocente. Aqui também torna-se vítima aquele que menos pôde se defender, porque ama a agressora. Quando inocentes preferem sofrer do que agir, logo há mais vítimas inocentes e agressores culpados do que antes. Portanto, quem se sujeita inativo à culpa do outro, semeia a desgraça. Neste exemplo, a mãe da mulher deveria ter mostrado abertamente sua raiva ao marido. Ele teria sido obrigado a assumir uma postura. Eles teriam chegado a um recomeço ou a uma separação clara. Vale salientar também que, aqui, a filha que vinga a mãe
ama não somente esta mãe, mas também o pai. Ela o imita quando, com o marido, se comporta como o pai o fazia em relação à mãe. Aqui vemos outro modelo de culpa e inocência que cega o amor em nome da ordem. Ou seja, a inocência de um lado não deixa enxergar a culpa e suas consequências do outro. Obrigado, Larissa. É interessante a gente verificar isso aparece muitas vezes numa constelação familiar e a gente já leu isso no começo do livro, quem pertence à família, e a gente viu que pertencem também antigos parceiros de nosso pai, que foram excluídos, antigas parceiras de nossa mãe, parceiros de nossa mãe, que não foram reconhecidos, foram excluídos, que são vistos por esta criança, né? E muitas vezes junto com esses afetos. A criança, e o Hellinger tem essa frase, né? A criança ela não tem aos seus pais, ela é os seus pais. Então, ela é também esses sentimentos que estão às vezes no ar de seus pais. E ela traz isso para o corpo dela. Só que muitas vezes, como criança, ela não sabe o que fazer com isso, né? E fica um conflito interno, como se fossem duas polaridades manifestando uma coisa ao mesmo tempo, vítima e agressor ao mesmo tempo, sendo que a gente está falando de duas pessoas que essa criança ama, né? Tanto a vítima quanto o agressor. E muitas vezes os sentimentos primários não muito bem compreendidos, não muito bem elaborados, se manifestam de forma tardia depois, como rancor, como raiva, como ódio. Então, tudo que está no sistema, em algum momento, vai vir à tona. E aqui, nesse capítulo, a gente está vendo emaranhados. Esse é um emaranhado afetivo, quer dizer, eu manifestando uma raiva que não é minha. Era de outro tempo, era de outra pessoa, mas isso estava no sistema e isso precisava também ser incluído. Só que quando isso se manifesta hoje, não tem sentido algum, né? Então, o sistema não sabe como lidar, papai e mamãe não sabem como lidar, o marido atual não sabe como lidar, a esposa não sabe como lidar, mas já que o relacionamento de casal também é uma comunidade de destino, eles se encontraram pontualmente, cada um com suas questões quase que iguais, em ressonância. Às vezes a separação é uma solução para os dois sistemas, porque ela não foi possível em outro momento. Ou às vezes a evidência desta dinâmica pode transformar essa relação em outra coisa para os dois, de uma boa forma. Mas esse conceito de transferência e dupla transferência, contra-transferência, é bastante abstrato e bastante caro para facilitadores, terapeutas, psicólogos, né? Pessoas que trabalham com outras pessoas, porque isso vai vir à tona. E muitas vezes, quando isso vem à tona, nós não estamos olhando para o adulto, nós estamos olhando para a criança, né? Ou para as crianças que se manifestam nesse momento. Não só da criança paciente à nossa frente, a criança do pai da criança, a criança da mãe da criança, a criança do avô da criança, e assim vai. Por isso, esse capítulo se chama também de emaranhamentos, né? A gente nunca sabe exatamente onde está o emaranhamento, mas a gente pode perceber ele se manifestando quando aquela pessoa entra nesse transe e ela está fazendo algo por alguém. Porque muitas vezes, se a gente pensar do ponto de vista moralista, a gente fala, não, isso é errado, isso é feio, isso é mal. Não, é um amor. É um amor que se mostra enviesado. Ele está deslocado. Deslocado de pessoa, deslocado de tempo, deslocado de contexto, e por isso nós não o compreendemos. Precisamos sentir e localizá-lo
E muitas vezes na constelação familiar isso é possível. Isso é possível, a gente consegue ver aquele representante, colocar outros representantes, e isso vai diferenciando os afetos. E a gente reconhece que aquele afeto estava também mais para trás e mais para trás. E aí cada um começa a ocupar seu lugar. E de repente, 3, 4 gerações lá para trás, algo pode ser dito agora que faz efeito no presente. Né? Isso me deixou muito mal. Isso me destruiu por dentro. Eu não vou suportar isso, por exemplo. Mas, logicamente, as frases se mostram em cada situação específica. Né? A gente não pode generalizá-las. Valéria, como você está? Melhor, bem melhor. E mexeu bem comigo, porque isso faz parte da minha história. Como a Larissa falou, nada acontece por acaso, não é? Então, é isso mesmo. O livro chegou O agora há livro pouco, aí a Larissa vem e fala, você vai fazer a leitura e a sua voz faz com que você traga isso para o seu corpo e tenha os efeitos, a reverberação no seu corpo. Né? Foi isso mesmo. Agradecemos a sua entrega. Né? Isso, também agradeço. Sim, isso ilustra muitas coisas para todos nós. Né? E todos nós aqui estamos a serviço, né? Seguindo essas coincidências. Só que não. Só que não. Hashtag só que não, sim. Só que não. Obrigado, Valéria, pela tua leitura. Obrigada. Larissa, você gostaria de colocar alguma coisa em relação à leitura, em relação ao nosso grupo hoje? Somente partilhar a gratidão por essas coincidências, não tão coincidências assim, e dizer para a Valéria que a sua emoção também me tocou profundamente. Eu fiz um exercício aqui para continuar a leitura, porque eu também precisava dessa meditação. Então, gratidão à Valéria e ao grupo por sustentar, né, esse momento aqui para todos nós. E te dizer, Renê, da nossa gratidão pela condução hoje aqui desse momento conosco, tua presença, tua entrega, tua disponibilidade de nos acompanhar. Estou vendo muitos rostinhos aqui sorridentes, retornando. A Flavinha está com um sorriso tão lindo. Oi, Flavinha, Júlia, Cleusa, Fernanda, a Claudinha, a Vera, todo mundo aqui com um sorriso estampado. Marilis, estou vendo aqui também. E no chat muitas mensagens de agradecimento e falando, Valéria, da amorosidade, da tua leitura, a Cláudia agradecendo bastante. Então, é isso. Gratidão mais uma vez por esse encontro maravilhoso. Muito obrigado, Larissa. Obrigado, Valéria. Obrigado, Marcos, presente aí. Né? Estamos, então, na semana que vem com a relação pais e filhos, página 119. Né? Isso. E a todos que estiveram aqui hoje, meu muito obrigado e uma boa noite. Beijão, pessoal. Até a próxima semana. Tudo de bom. Até já.